A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Da nossa Rádio Imperial, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Primeiramente, a gente queria cumprimentar a direção da rádio pela belíssima festa que foi no Teatro Dom Pedro na terça-feira. Estivemos lá, o teatro estava lotado, uma belíssima festa. Parabéns aí à direção da rádio, a todos que participaram e a todos que também compareceram, né? Porque só abrilhantaram mais ainda a festa, né? Legal, também queríamos comunicar que ontem participamos do Jantar das Mães lá na paróquia de Santo Agostinho e Santo Antônio, lá em Nogueira, com o Padre Jaque. Foi uma festa muito bonita, tinham mais... Lotou, super lotou. O Padre Otto ficou doido lá, teve que botar até mesa extra lá no jantar. Tava um frio danado, mas estava gostoso. Estava muito bom, a festa foi muito bonita lá também, lá na paróquia. Bom, dito isto, vamos hoje bater um papo aqui e agradecer também aos ouvintes antes a repercussão do nosso programa da semana passada, que realmente foi muito legal. As pessoas comentaram muito aí sobre as entrevistas que nós fizemos sobre a situação atual do Brasil. Hoje nós vamos dar uma guinada aqui e vamos fazer uma entrevista com a doutora Françoise Quintanilha Padula, médica ginecologista e obstetra, médica sobre fertilidade humana, cirurgiã em videolaparoscopia, ainda vou tropeçar nesse nome, ou cirurgia minimamente invasiva, não é isso, doutora Françoise? Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Françoise, como surgiu a vontade de você ser médica? Há muito tempo atrás, né? Nem tanto. Eu tenho 20 anos de formada. Que isso? Então, quando eu estava no colégio, a gente dividia a turma em três módulos, né? Tecnológicas, humanas e biomédica. E eu sempre fui da tecnológica. Eu nunca pensei em fazer medicina. Mas no final do terceiro ano, surgiu o desejo de mudar de área e tentar a medicina. Eu acho que é porque minha família é uma família de médicos de São Paulo. E aí, eu decidi com 17 anos e eu tenho certeza que foi a decisão mais acertada da minha vida. Por que você decidiu, então, cursar realmente medicina? Eu acho que tem a ver com o fato de... eu sempre gostei da área no colégio, né? Naquela época que eu estava pensando no que fazer, eu sempre pensei muito que a área que a gente estudava, o corpo humano, era uma área mais interessante da ciência, e eu sempre fui muito envolvida com aquela matéria, sempre gostei demais daquele assunto, e talvez porque eu gostasse muito da relação humana, de conversar, de me relacionar com os outros. E eu fiquei pensando que, de repente, se eu optasse por fazer uma área tecnológica, eu ia comprometer o que eu mais gostava, que era esse contato entre as pessoas. Certo. E essas suas expectativas foram atendidas? Totalmente. No meu consultório, eu falo para os pacientes que eu não trabalho. Eu me divirto, né? Certo. O meu consultório é um lugar que eu me sinto feliz. Eu gosto muito da troca que existe. Porque a medicina... A gente se doa muito para a paciente, mas a paciente nos corresponde de uma forma muito intensa. Então, todo o carinho que você recebe da paciente, todas as informações, todo o aprendizado que você tem com as experiências de vida de cada paciente, também é muito enriquecedor para a sua própria vida. Certo. Professor, quando despertou o interesse pelo ramo da ginecologia e a obstetrícia? Durante a minha formação, eu fiz faculdade aqui na Faculdade de Medicina de Petrópolis. E a cadeira de ginecologia da faculdade é uma cadeira muito unida, onde os professores são muito próximos aos alunos, eles são muito atenciosos com os alunos. E não tem como uma mulher de 20 e poucos anos, fazer um parto ou participar de uma cirurgia ginecológica e não se envolver com aquelas pacientes e com aquele ambiente obstétrico, né? Certo.
que é muito emocionante, que é uma área de vivência muito bonita. Trazer a vida é uma coisa muito bonita, né? E aí a gente acaba se apaixonando. Mas eu não me decidi prontamente porque eu sabia o quanto isso necessitava de dedicação, de abdicar da sua vida pessoal. Você tem que ficar muito envolvido com a paciente, e isso não é uma coisa fácil. Mas depois de um tempo eu não resisti, eu achei que eu precisava viver aquela experiência. Certo. Acho que hoje nós podemos falar numa crise de modelo de assistência no parto do Brasil, né? Uhum. E naturalmente ela se deve em parte ao modo como a medicina é trabalhada e ensinada nas próprias universidades, altamente tecnocentrada, né? Desvinculada do que é mais natural. É certo que você, naturalmente, não deixou se influenciar por essas concepções. Mas como que isso aconteceu? É possível mudar essa realidade, Françoise? Só vamos conseguir melhorar os índices de cesariana e a forma de se conduzir o parto no Brasil se nós mudarmos o modelo hospitalar. O médico não consegue hoje ficar no consultório, ter uma vida profissional equilibrada, se ele tem que estar o tempo todo acompanhando o trabalho de parto. A gente tem que ter uma formação de enfermeiras obstetrícias que fiquem acompanhando as pacientes em trabalho de parto. A gente tem que ter eu tive uma experiência nos Estados Unidos, né, num hospital grande, onde os médicos eles não fazem assistência primária à paciente. Os médicos estão no seu consultório, os médicos estão nas suas cadeiras principais de atuação, e eles conseguem monitorar o trabalho de parto através de monitores que tem dentro do consultório, e as pacientes são avaliadas pelas enfermeiras. Então, você consegue fazer o acompanhamento à distância. E, em caso de urgência, ele é acionado, ou então algum médico esteja na região, ou dentro do centro cirúrgico, ou dentro da maternidade. É que o modelo brasileiro de parto que foi criado, com uma assistência tanto pré-natal quanto assistência ao parto pelo mesmo médico, assim como eu faço aqui, necessita obrigatoriamente de uma disponibilidade do médico que é difícil você conseguir pelos valores que são pagos, e a remuneração que é muito baixa em parto e tudo mais. Eu, por exemplo, eu faço um parto... Eu sou mais próxima das minhas pacientes, mas eu não tenho um volume de parto muito grande. Eu só faço parto particular, porque a gente tem que ter uma relação médico-paciente muito estreita e eu tenho que estar disponível. Então, eu fecho o consultório e vou para o hospital ficar com a paciente. Perfeito. Mas isso não é fácil de conseguir. Uhum. Se eu tivesse uma enfermeira, ou se a gente tivesse essa escola de ter enfermeiras no hospital que acompanhassem... porque, inclusive, na Inglaterra, por exemplo, quem faz parto são as enfermeiras. Exatamente. Né, que são formadas, especialistas para isso, né? Nos Estados Unidos, quem faz ultrassom é enfermeira, não é médico. É. A gente tem que se dedicar mais ao estudo e ao difícil, ao que foge da normalidade, aos casos específicos, do que se dedicar a fazer todo o trabalho. Aqui no Brasil, os médicos fazem todo o trabalho. E está sendo muito difícil mudar esse conceito. Porque o Brasil é um dos campeões de cesariana, né, Françoise? Mas a formação médica e o tempo que se necessita para um acompanhamento de um parto normal é muito difícil a gente alcançar. Agora, eu mesma tenho um índice de cesárea maior do que eu gostaria. Uhum. Porque hoje a mentalidade da população é essa. É essa, né? Eu tento convencer as minhas gestantes de terem um parto normal. Natural, né? Normal, né? Então... O que nem sempre é possível. Mas o que eu acho importante é que a paciente tem que entender que a gente está disposta a ficar em acompanhamento e se... por acaso tiver alguma intercorrência, a gente muda a via de parto. Exatamente. Mas as pacientes não querem sentir dor, as pacientes não querem não saber que horas vão para o hospital. Não são só os médicos que têm esse desejo. As próprias pacientes hoje exprimem esse desejo. Eu acho que essas campanhas que têm sido feitas aí pelo próprio governo na intenção de tentar que as mulheres tenham parto natural, que é muito melhor, né? É muito mais saudável, tanto para a criança quanto para a própria mãe, né? O problema é que eles fazem uma campanha de um parto natural,
mas eles, por exemplo, a gente não tem analgesia pelo SUS. Pois é, isso é um absurdo. Porque uma coisa é a paciente optar. Existe aquela paciente que opta, eu não quero analgesia, eu quero parto 100% natural e eu estou disposta a sentir aquela dor. Certo. Outra coisa é a paciente que não querer sentir a dor e ser obrigada a sentir a dor. Não adianta a gente falar, não, nós vamos aumentar o índice de parto normal, a gente não tem anestesia para isso. Então, o que adianta? A gente obriga a paciente a um sofrimento que, às vezes, ela não está preparada. E o pré-natal não prepara ela também para aquele momento. Mas nós vamos falar sobre o pré-natal daqui a pouquinho. É difícil ser uma obstetra humanizada atualmente, Françoise? Eu acho que não. Quais os desafios que você enfrenta? Eu acho que as pacientes que buscam o médico que faz um tratamento mais humanizado, elas querem esse compromisso do médico. O que é difícil é a gente se dispor a ter esse compromisso. Eu, por exemplo, vivo com o celular do meu lado, porque eu posso ser acionada a qualquer momento. Lógico. Eu vou ver paciente hoje, porque a paciente está no final da gravidez, não está se sentindo bem, e eu me disponho no sábado. Semana passada eu fui no domingo no consultório, ver essas pacientes, fazer exame dessas pacientes. Então, você tem que estar disposto a isso. Médico não tem horário, né? Não tem vida própria. Não tem vida própria. Nós temos uma companheira do Lions, que, aliás, foi quem indicou você para essa entrevista, a nossa companheira Márcia Licursi, doutora Márcia Licursi. Realmente, ela às vezes, ela combina as coisas com a gente e diz, olha, gente, surgiu uma cirurgia de emergência, não vou poder. Aí fura tudo, mas o que ela diz, ela não tem vida própria. Né? A minha filha, de vez em quando, que está aqui comigo, ela de vez em quando questiona, mãe, só tem você para fazer parto em Petrópolis? Não é possível. Ela não pode ter filho com outra pessoa? Acaba acontecendo, né? A gente é questionado pela família muito, né? Muito. Porque a medicina realmente é um problema difícil. Como você vê o trabalho das doulas no parto e no pós-parto hoje? Eu acho que eu dou muito valor. Primeiro vamos explicar o que é doula, porque as pessoas não... A doula é aquela mulher que acompanha, ou aquela pessoa, pode ser um homem também, não quero ser preconceituosa, que acompanha a paciente e que tenta trazer para aquela paciente um conforto, tanto físico quanto emocional, durante o parto. Então, ela pode fazer massagens, ela auxilia na respiração, ela faz um acompanhamento humanizado, na verdade. Humanizado, né? Eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse fazer com que a relação da paciente com a doula também tivesse o apoio do médico. O que eu vejo em alguns casos, que eu já soube até de colegas que passaram por alguns problemas, é quando a doula tenta imprimir ao médico a sua postura profissional. Mas eu acho que se a gente conseguisse unir os dois, porque a doula pode ser muito positiva para o médico, ela pode auxiliar demais o médico profissional. Se, por exemplo, eu tivesse uma pessoa comigo que fizesse esse trabalho de acompanhamento da gestante, que observasse o neném e que me deixasse segura para atuar no momento em que eu achasse mais adequado, eu adoraria. O problema é quando você tem uma doula que interfere na ação médica e que questiona a ação médica. Aí realmente não dá. E isso é um problema, mas quando você consegue uma harmonia do grupo, porque muitas vezes, quando a paciente tem um parto, que é um parto natural, em casa, e opta por ter um parto com a doula em casa, ela tem que entender o seguinte, ela está privando, tanto a ela quanto ao bebê, de uma assistência que pode ser necessária. Exatamente. Isso é muito perigoso. Eu não concordo com parto domiciliar, e eu não concordo com parto sem assistência pediátrica, porque eu acho que isso é um retrocesso. Mas o conforto que uma doula pode trazer no acompanhamento no hospital, com supervisão do feto, eu não concordo com parto normal que não seja monitorado. Eu tenho que saber o que está acontecendo com aquele bebê. Lógico. E eu já passei por experiências em partos normais que, se a gente não intervisse de forma imediata, aquele neném poderia até não sobreviver. E eu tenho certeza que o sucesso do parto teve relação com o fato dele estar sendo monitorado em tempo integral. Eu acho que é importante as pessoas saberem disso, saberem que o parto humanizado domiciliar pode, sim, aumentar o risco de vida materna e fetal. Exato. Agora, um acompanhamento da doula no hospital, sensacional.
ela vai dar o conforto que a paciente quer, ela vai dar a segurança, o relaxamento físico e emocional que a paciente quer, e a gente, dentro do hospital, dá a segurança para a gente ter certeza que aquele bebê vai estar em boas condições na hora do parto, na hora do nascimento. Porque se também não estiver, tem condições de socorrer, de atender as necessidades. O parto, ele pode mudar, a via de parto pode mudar de forma repentina. Eu, acompanhando uma paciente, esse parto que foi um dos partos mais emblemáticos da minha carreira em termos de risco, a paciente estava bem, num trabalho de parto tranquilo. Eu sabia que a pelve dela não era boa. E eu expliquei isso para ela. Mas isso não era uma contraindicação. Ela não tinha uma pelve que contraindicava uma tentativa de parto normal. Mas eu me precavi falando com o anestesista. Olha, você deixa um catéter na peridural dela, que era para analgesia, porque caso seja necessário, a gente consegue transformar aquela analgesia em anestesia para uma cesárea de emergência. E assim foi feito. E em determinado momento da evolução do parto, houve um descolamento da placenta. E o neném, que estava muito bem, começou a bater 60. Se eu não tivesse intervido em menos de 3 minutos, o neném podia ter comprometimento definitivo. E é uma criança absolutamente saudável. Que é o que muitas vezes acontece e as pessoas não sabem. Mas por que aconteceu isso, né? Porque a gente não sabe exatamente... Na hora que eu fui fazer a cesariana, eu não sabia exatamente por que tinha acontecido aquilo. Eu vi que o neném não estava bem, e aí, naquele momento, para mim, não era importante saber o motivo. Eu tinha que resolver. É lógico, é lógico. E a gente resolveu. O neném nasceu em menos de 1 minuto, nasceu chorando, nasceu bem, não teve nenhum comprometimento. E depois que o neném saiu, eu vi que a placenta tinha descolado. Olha só. É um caso de risco de vida iminente. Então, quer dizer, a gente estando num hospital... E aconteceu durante o parto? Durante o parto. A paciente estava com 8 centímetros de dilatação. E o pediatra ficou assim... super satisfeito com a nossa conduta e com a rapidez com que a gente interveio, mas eu só pude fazer isso porque eu estava ali monitorando. Exatamente. Eu coloco aquele monitor cardíaco fetal, né, que se chama cardiotocografia, e ela fica ligada o tempo todo durante o trabalho de parto normal. E isso é um divisor de águas para você salvar a vida de uma criança. É lógico, é lógico. Françoise, como os médicos em geral, especialmente obstetras e pediatras, podem contribuir com o parto das mães recentes? Ou isso não lhes compete e não tem nada a ver? Diz para fazer esse parto, para evoluir com esse parto? Olha, contribuir com o pós-parto. Com o pós-parto. Exatamente. Eu acho que quando a gente faz um acompanhamento de pré-natal, quando a gente acompanha uma gestante, todo o momento do acompanhamento é uma evolução. É uma evolução daquela mulher no crescimento daquele bebê e daquela mulher para se preparar para a maternidade. Então, o nosso acompanhamento, por exemplo, o que eu faço com os pacientes que eu acho que são coisas positivas que eu faço durante o pré-natal para a evolução do parto e do pós-parto. Eu faço treinamento de parto, a gente coloca a paciente em posição ginecológica do parto e eu faço treinamento para como vai ser o parto na hora que você estiver na mesa, para você não ter... O medo do desconhecido é uma coisa muito grande. Muito, muito, muito. Então, você saber o que você vai passar durante um parto normal e como você vai ter que se posicionar, com a força que você vai fazer, isso ajuda muito a paciente. Eu começo a preparar o seio da paciente, por exemplo, para o parto, antes dela ter neném. Avaliando como é que é o bico do seio, se a gente tem uma pega adequada. As minhas pacientes têm consultas com a fonoaudióloga no meu consultório para ensinar a pega do bebê, para amamentação. Então, tudo isso é uma forma de melhorar o pós-parto. Eu encaminho as pacientes sempre para uma consulta com um nutricionista, para não ter um ganho de peso muito grande, para ter conforto no pós-operatório, se caso seja cesariana, ela não ter tido outras complicações na decorrência do pré-natal. Tudo isso vai auxiliar a paciente. Eu acho que tudo isso traz uma segurança para a paciente, até para a gente prepará-la para diminuir o risco, por exemplo, de uma depressão pós-parto. Porque também é desconhecido aquele bebê para ela. Você agora tocou num ponto, a depressão. Muita gente diz, isso é frescura, não sei o quê. O que é essa depressão pós-parto? A depressão pós-parto, ela é uma depressão decorrente dessa relação materno-fetal difícil, porque é uma relação difícil. Quando eu dou alta para meus pacientes, eu coloco parabéns e boa sorte da minha receita, porque o primeiro mês é muito difícil. É uma experiência muito frustrante algumas vezes. Ela tem amor por aquela criança, mas ela não sabe lidar com o estresse que aquilo tudo causa,
existe uma oscilação hormonal que é muito importante para aquela mulher, que pode interferir no humor dela e pode aumentar a depressão. E existe também uma dificuldade dela entender que é normal e é aceitável ela ter dificuldade com aquele bebê no primeiro momento. Porque muitas mães até dizem, os especialistas, eu não sou longe de mim querer ditar regras, mas dizem os especialistas que muitas das mães, ao darem à luz, realmente sentem uma frustração muito grande, porque parece que perderam o filho que estava dentro dela, né? Principalmente porque, a partir do momento que ele vira um indivíduo, ele vai ter vontades que ele não sabe expressar e que ela não consegue entender. E, às vezes, ela tem uma sensação de que, meu Deus, eu não amo essa criança. Ela chora sem parar, eu não consigo lidar com esse choro. E a sensação de que aquilo não é bom gera culpa, porque toda mãe foi feita para amar e todo mundo fala, é o amor incondicional e não é a coisa mais maravilhosa. Não tem nada de maravilhoso no primeiro mês de vida de um bebê para uma mãe. Ela está cansada, ela amamenta, ela sente dor no seio. Algumas vezes ela tem uma dor tanto nos pontos de uma cesariana, quanto nos pontos de um parto normal, quando eles são necessários. Algumas vezes houveram complicações daquele parto que causam nela dor, que causam nela infecções. Então, tudo isso gera muita frustração. E é natural do ser humano ter dificuldade de lidar com aquela frustração. E o fato da gente tentar melhorar a relação da mamada, do fato da gente explicar que é difícil, da gente botar uma pessoa para orientar essa mamada, a paciente pode retornar depois do parto. Olha, estou com dificuldade, a fonoaudióloga reavalia essa amamentação. O fato de nós vermos a mãe com frequência no pós-parto também, porque a gente não abandona a mãe depois que ela teve o neném. Sim. Eu a vejo na primeira revisão com 10 dias e eu a vejo depois com 15, 20 dias, porque eu preciso ver como ela está lidando com aquele bebê e como ela está se sentindo também. Ela precisa também se sentir acolhida. E outra coisa, ela vira a mãe do fulano. As pessoas estão muito interessadas no bebê e estão pouco interessadas nas necessidades maternas. Exatamente. E que são grandes naquele primeiro momento. Eu falo que quando eu tive meu filho, era o meu filho contra eu, minha mãe, meu marido, minha funcionária, a babá. Porque ele exige tanto da gente, fica todo mundo esgotado. Exatamente, é verdade. E é natural. Eu sempre falo para as pacientes, calma, o primeiro mês vai passar. E essa fase mais difícil de conhecimento... quando é marinheiro de primeira viagem, então pior ainda, muito pior. E eu falo, esse conhecimento de vocês dois, ele vai se acostumar com você e você vai se acostumar com ele. E você vai entendê-lo daqui a pouco. A mãe depois conhece até pelo choro o que é. Exatamente. Se é o choro de dor, se é choro de fome. No primeiro momento, todo mundo chora junto. É pai chorando, é mãe chorando, é neném chorando. É caos. E é natural. Mas é bonito meu também filho, isso. Tinha 2 meses, 2, 3 meses, ele teve um problema de otite, ele gritava, mas olha, foi um desespero, mas nós ficamos desesperados, a gente não sabia o que ia fazer, porque tudo, o leite voltava, ele vomitava, era um terror, eu digo, meu Deus do céu, a gente não sabia, mudava de leite, não adiantava, toda vez que ele mamava era aquela crise terrível, até que nós... eu digo, olha, não tem jeito, tem que ligar para a médica, liga para a pediatra dele, vê o que está acontecendo, ficava todo mundo desesperado. A pediatra, pelo telefone, esse menino está com otite. Pelo grito dele, pelo choro dele, ela reconheceu e realmente, depois aí nós levamos ele lá no consultório e tal, ela disse, meu Deus, ele está com uma inflamação muito grande, está com otite, é por isso, tadinho, por isso que ele está gritando, não é o leite que você... A gente já não sabia mais o que ia fazer, né? E realmente... E quantos anos tem seu filho? Hoje? 34 vai fazer. Ele tinha 2 meses e você se recorda daquele momento como se fosse hoje. Sim, isso a gente porque não foi esquece. muito estressante. Naquele momento foi muito estressante. Mas também é uma coisa que une o casal, que a gente se aproxima e tenta resolver. Eu acho que a gente tem que ter a sabedoria também de poupar um pouquinho a mãe, que está amamentando, que está desgastada, que está com uma alteração hormonal enorme. Tem que dar apoio para essa mulher. Tem que participar também. Exatamente. Né? Não é só pai para fazer o filho. Exatamente. Né? Tem que estar ali presente. Né? E tem que até Minha entender mulher não assim, levantava para pegar meu filho. Eu que levantava e trazia ele para a cama. Isso. Então acho que a gente tem que... E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Tem que fazer, né? Não é que eu tenha sido o melhor do mundo, não é isso, não. Eu acho que a gente está ali junto para participar. É uma obrigação, do pai fazer isso, eu também acho. Françoise, como é o momento da mãe e do pai na escola da maternidade?
no local em que vai ter seu filho ou filha na hora do parto? Bom, como deve ser feita a escolha do médico? Eu acho que a coisa mais importante na relação médico-paciente é a empatia, né? Tem que ser um médico que você confie e que você se sinta seguro para fazer aquele parto. E eu acho também que você pode ter informações de outros pacientes e informação sobre a formação daquele médico, que é interessante você saber como é que aquele médico... É importante a mãe sentir segurança no médico, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Até para você confiar no que aquele médico está te falando. Eu falo para algumas pacientes que vão me procurar, por exemplo, no caso de... Porque a obstetrícia é uma coisa muito fechada, né? A gente já sabe, os passos são muito fechados. Mas no caso de diagnóstico, por exemplo, como endometriose, eu falo para a mãe, olha, falo para a paciente, você pode não tratar comigo, mas eu tenho certeza que é esse o tratamento que você tem que fazer. Você pode procurar outro profissional, você pode buscar outras informações, mas o tratamento é esse. Eu sei o que eu estou falando. E existem até sites que falam as perguntas que você tem que fazer para o médico para saber se ele é qualificado para fazer. Certo. Eu acho que você tem que se informar para se sentir seguro e também tem que... Eu acho que é uma questão também de olho no olho. A paciente... Empatia, né? Tem que ter empatia. A paciente vai ter empatia com aquele médico e vai se sentir mais segura com ele. Nós estamos falando muito em pré-natal. Qual a importância e o que é o pré-natal? Para as pessoas terem mais um esclarecimento aí sobre isso. O pré-natal é fundamental para a gente assegurar à gestante e ao recém-nascido uma saúde e um bom momento de parto. O pré-natal diagnostica alterações da gestante que são fundamentais até para a vida futura dela. Por exemplo, sem pré-natal, você não vai saber se você está desenvolvendo uma pré-eclâmpsia, que seria uma doença hipertensiva específica da gestação. Eu já ia lhe perguntar o que vem a ser a pré-eclâmpsia e qual o seu perigo. Você já pode englobar aí. Quando a gente faz um pré-natal, o objetivo do pré-natal é isso. É você fazer um diagnóstico das doenças materno e fetais que podem acometer a mãe e o feto. A gente tem que fazer uma investigação sorológica da mãe para ver se a mãe tem alguma infecção por sífilis, por toxoplasmose, por rubéola, que vão interferir na vida da criança, porque ela pode causar cegueira, pode causar surdez, ela pode causar malformações fetais e que podem ser prevenidas com o tratamento dessa mãe, dessa gestante. Outra coisa que é importante é fazer um diagnóstico intraútero de, por exemplo, malformação cardíaca. Quando você tem um diagnóstico intraútero de malformação cardíaca, esse bebê deve nascer num centro de referência, com uma equipe cardiológica preparada para absorver aquela criança e fazer o tratamento daquela criança. Então, tudo isso é descoberto durante o pré-natal. E a gente vai dar àquela criança uma oportunidade de vida até normal, caso a gente consiga interferir nesses problemas de forma imediata. E o SUS tem pré-natal? Todo o SUS tem pré-natal. Então, as mães devem procurar, né, fazer esses exames, o exame do pré-natal, dado a sua importância. Na verdade, toda mulher que deseja engravidar, ela já deveria ir numa consulta ginecológica. E mesmo aquela que engravidou. Sem ter conhecimento, sem ter desejo, uma gravidez, né? Vá fazer o pré-natal. Ela tem que começar o pré-natal o quanto antes. Para fazer o diagnóstico, quanto mais precoce começar o pré-natal, vai ser melhor e mais seguro para ela e para o feto. Perfeito. Professor, nós vamos fazer um intervalozinho e já voltamos já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos aqui com o nosso programa, fazendo uma entrevista hoje. Estamos entrevistando a doutora Françoise Quintanilha Padula, médica, ginecologista e obstetra. Estamos batendo um papo aqui, informal. Doutora Françoise, o que é diabetes gestacional? A diabetes é uma intolerância, né, à glicose, que causa na paciente um quadro de diabetes por aumento da glicemia, né, por aumento da glicose no sangue, e que vai necessitar de uso de insulina. O problema da diabetes gestacional é que ela está relacionada com o aumento da glicose também no feto. E aí ela vai causar no feto algumas alterações, e isso é uma das coisas mais importantes que a gente investiga no pré-natal também. E
pode causar macrosomia fetal, que é um aumento muito grande desse bebê, e uma hidropsia, que é um aumento do bebê e aumento do líquido do bebê. Então, ela deve ser controlada e diagnosticada. Possivelmente essa criança já vai nascer com problema de diabetes. Não, porque não necessariamente. Porque o diabetes ele é hereditário, né? Mas o pâncreas dessa criança não está comprometido. O problema é que ele não consegue metabolizar tanta glicose, porque aquela glicose está passando pela corrente sanguínea da mãe, né? Pelo sangue da mãe. Então, o problema é que ele não consegue metabolizar e aí ele vai ter alterações relacionadas a essa diabetes materna. E isso pode causar no feto um parto prematuro e uma imaturidade pulmonar mesmo tardia. A gente tem que ter muito cuidado com a diabetes e controlá-la muito bem na gravidez. Então aí as mães que sejam portadoras do diabetes, por favor, né, tenham um atendimento mais... Na verdade, isso pode acontecer até nas mães que não são portadoras de diabetes. Ela pode desenvolver diabetes durante a gravidez. E ela pode também ter melhora desse quadro de diabetes depois do parto. E pode ser que ela no futuro tenha um quadro de diabetes, mas ela pode ter melhora do quadro após o parto. Perfeito. O exame preventivo pode detectar a presença de células anômalas? O objetivo de um preventivo, ele deve ser feito anualmente em toda mulher acima de 18 anos, sexualmente ativa. E o objetivo do preventivo é detectar células precursoras de câncer de colo de útero. Esse diagnóstico é feito por do histopatológico da lâmina que nós colhemos durante o preventivo. Se a gente tiver lesões precursoras de câncer, nós temos que fazer o tratamento daquela paciente de acordo com o tipo de lesão e da gravidade da lesão. Por isso, toda paciente tem que fazer preventivo para detectar células anômalas. Isso é muito importante, hein, gente? Vamos prestar atenção nisso, porque o exame preventivo, o próprio nome diz, ele previne, né? Exatamente. O aparecimento de qualquer problema, principalmente câncer do colo de útero, né? Isso. Que tanto tem aí ceifado vidas, né? E a gente precisa prestar atenção nisso, que hoje tudo tem cura. A maior parte desses problemas tem cura, né, doutora? Quando você faz um diagnóstico precoce de lesão de colo de útero, a sua chance de cura é muito enorme. Grande, né? E se a gente não faz um diagnóstico precoce, se a gente faz um diagnóstico tardio, provavelmente o útero está totalmente acometido, tem acometimento de paramétrio, né? Porque é um câncer que evolui por contiguidade. E aí as chances de sucesso no tratamento são muito menores. Muito menores, né? Qual a importância do check-up anual e qual a diferença de cada exame? Olha, toda mulher, ela deve procurar o ginecologista anualmente para uma avaliação das mamas, avaliação de ovários e útero e avaliação de colo uterino, assim como lesões externas de vulva. O objetivo desse exame é um exame físico, já pode ser fundamental para fechar um diagnóstico, mas também pode ser feito nas mulheres acima de 40 anos, mamografias anuais, com o objetivo de detectar precocemente o câncer de mama, além de exames físicos e ultrassonográficos para detectar alterações de endométrio e de ovário, e o preventivo, para detectar lesões de colo uterino. Perfeito. Então, isso é a importância desses exames que as pessoas devem tomar a frente. Todos esses exames são feitos pelo SUS, doutora? Eu não trabalho no SUS, sim, então sim, eu não sei como funciona, assim, como é a facilidade de acesso aos exames. Sim. Mas que todos os exames são disponíveis no SUS, são. Então, o acesso talvez não seja tão rápido, porque às vezes a gente simples. fala, a pessoa, mas eu não tenho dinheiro para ir. Não, e tal. Toda não paciente, se justifica, preventivo, né, toda paciente faz pelo SUS. Mamografia, toda paciente pode fazer pelo SUS. E em caso de detecção de alterações, toda paciente consegue fazer ultrassonografia pelo SUS também. Então é um problema de querer se cuidar, né, da importância, porque é o que eu sempre costumo dizer, a vida é um dom que nos é dado e a gente tem a obrigação de cuidar deste corpo físico. É uma conscientização de que você é responsável pela sua saúde. Exatamente. E se você busca o atendimento médico de forma rotineira, principalmente as mulheres na ginecologia, ela vai ter sim a oportunidade de ter qualquer diagnóstico e qualquer cura de doença ginecológica. Perfeito. Muitas mulheres sofrem de cãibras durante a gestação. Qual a importância da alimentação saudável durante a gravidez e a saúde da gestante? Toda gestante deve se preocupar em se alimentar com qualidade. A gestante não está comendo por 2, mas ela está comendo por 2.
ela está comendo para ela e para o bebê. Ela não tem que comer o dobro, Pois é. mas ela tem que comer de Isso forma é muito saudável importante para saber. ela e para o bebê. Então, os nutrientes do feto só são dados através da corrente sanguínea materna. Por isso, ela tem que ter uma alimentação saudável, com frutas, ela tem que ingerir vitaminas, sais minerais, proteínas, e tem que ter uma dieta pobre em carboidratos de absorção rápida, porque eles não trazem grandes benefícios para a gestante, eles vão dar aumento de peso e não vão trazer nutrientes para o feto. A paciente deve entender que a alimentação dela deve ser balanceada e extremamente rica em proteína, porque a proteína é o que faz o desenvolvimento celular. Quais são os alimentos, assim, proteicos, né? Que tem mais proteína? Leite. Leite derivados, a carne branca, ou a mesma carne vermelha, que é rica em ferro, mas é magra, sem gordura, porque a gordura não vai trazer benefício algum. Perfeito. E as folhas verdes escuras também são muito benéficas. As pacientes que são veganas, por exemplo, que não comem proteína animal, mas elas podem comer proteína vegetal, da soja, outros tipos de proteína. Perfeito. É muito interessante também o ovo. A clara de ovo é um alimento basicamente proteico. Pois é, e as pessoas têm tanta mania de dizer que o ovo aumenta o colesterol. Já cansei de dizer, ovo não tem nada a ver com colesterol. Principalmente a clara. Vamos comer ovo, porque o ovo é um alimento muito saudável. Eu falo para os gestantes fazerem de manhã um omelete com 4 claras, botar verduras, porque no Brasil a gente tem uma ideia de que café da manhã é pão, é café. É tudo que engorda. E a gente podia se alimentar com frutas e até verduras. Podia fazer um omelete com couve, um omelete com espinafre, no café da manhã, que é extremamente saudável. Durante algum tempo, eu sempre gostei, eu adoro. É que eu não tenho oportunidade, que a gente já levanta em cima da hora, ainda mais agora que eu sou mais preguiçoso ainda. Mas eu gostava de levantar quando a galera fazia um bife para mim de manhã e tal, ovo. Eu adoro esses negócios assim. Para mim, eu acho isso é café da manhã. Eu almoço, aí depois o almoço é consequência. Mas o café da manhã é a principal refeição que se faz. Exatamente. E tanta gente levanta, toma um cafezinho e sai correndo. Se soubesse o mal que isso faz, que traz, né? Doutora Françoise, quando um casal precisa procurar um médico quando está tentando ter filhos e não consegue? Ai, que pergunta importante. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes na infertilidade, é você entender o momento de procurar um especialista. Todo casal sexualmente ativo, sem contracepção, que tenta engravidar por período de 1 ano, deve procurar sempre um especialista em fertilidade. Porque todo casal deve engravidar. Pelo menos 80% dos casais vão engravidar no primeiro ano tentando engravidar. O que o paciente tem que entender é que a idade da mulher pode alterar esse momento de procurar o especialista. Pacientes até 35 anos podem esperar 1 ano. Entre 35 anos e 38 anos, elas devem esperar 6 meses. E as pacientes acima de 40 anos que desejam engravidar, elas têm que ir imediatamente a um especialista. Porque a gente tem que avaliar a sua reserva ovariana e acompanhar essa paciente de perto. Ela não pode esperar tentar engravidar espontaneamente por 1 ano como uma paciente de 30 anos. Você depois vai ter filho aos 50, né? Ou então não vai conseguir ser mãe. Não vai conseguir ser mãe. A gente tem que fazer um e diagnóstico. A frustração é grande. Porque se ela tiver, se o marido, porque a infertilidade não é da mulher. A infertilidade é uma questão conjugal. Pode ser comprometimento feminino, masculino ou dos dois. Então, quando a mulher tem 40 anos, se ela com 40 anos não demorar para engravidar, em 6 meses ela já pode estar infértil. E se o marido tiver um problema? Se eu fizer um diagnóstico imediato, a gente pode buscar recursos para ela continuar, ela estando fértil, a gente fazer o tratamento dela imediatamente. Certo. É fundamental buscar, e tem que entender também o seguinte, pacientes muito jovens, de 20 e poucos anos, 28 anos, 25 anos, elas podem esperar mais de 1 ano. Porque 80% das pacientes, como eu falei, engravidam no primeiro ano de tentativa. Mas 20% dessas pacientes podem demorar de 2 a 3 anos para engravidar. E quando se é muito jovem, a gente pode esperar o 2º ano. Agora, quando tem 35 anos, a gente não pode esperar 2 anos para tentar engravidar, porque aí pode comprometer demais a fertilidade dessa paciente. Perfeito. A quantidade de sêmen e esperma do homem influencia na possibilidade da fertilização da mulher? Sim. Existem 3 fatores importantes a respeito do espermograma, ou seja, a avaliação do esperma. Tanto a quantidade, quanto a qualidade,
quanto à motilidade. Se a gente tem... Então vamos traduzir. Vamos traduzir em partes, vamos dividir isso. Se a gente tem uma baixa concentração de espermatozoides, se a gente tem menos de 15 milhões de espermatozoides, pode ser difícil engravidar. Se nós temos uma quantidade adequada de espermatozoides, mas de baixa qualidade, a gravidez pode ser difícil. E se a paciente tem uma quantidade normal, de boa qualidade, mas esses espermatozoides não fazem o movimento flagelar do esperma, também não vai conseguir engravidar. Então, para eu falar que um homem tem um bom espermograma, um bom espermatozoide, ele tem que ter a quantidade ideal, ele tem que ser espermatozoides que se movam da forma ideal e ele tem que ter espermatozoides de boa qualidade. Certo. Agora, isso não quer dizer nada. As pessoas às vezes costumam confundir ser infértil com ser... oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Com ser impotente. Nenhuma não relação. Não tem uma coisa, nada a ver com a outra. Nenhuma relação. O homem fazer um exame de espermograma é a coisa mais natural que existe, não é, doutora? Principalmente hoje em dia. O que acontece hoje é que os casais tendem a ser pais mais tarde. Porque querem construir curtir sua casa. Mais a vida, porque ter mais segurança, né? Tem objetivos individuais de formação. Então, principalmente as pessoas de um nível intelectual mais alto querem fazer o mestrado, querem fazer doutorado, querem fazer um PhD, enfim. E querem se plantar profissionalmente primeiro. E acreditam que engravidar mais tarde vai ser fácil. E qualquer coisa, fazer algum tipo de tratamento que vai ser suficiente para eles. E aí o que acontece é que, como esses casais buscam sempre uma avaliação médica, esse homem vai passar necessariamente por um espermograma. Porque eu tenho que ter certeza que a questão não é feminina e é masculina. Exatamente. E não adianta, algumas pacientes chegam para mim e falam assim, olha, eu fiz todos os meus exames, mas o meu marido falou que não vai fazer espermograma. Eu falo para elas, então eu não vou te tratar. Mentira. Porque eu não posso fazer um tratamento de uma paciente sem saber se o marido também tem algum problema. É lógico, isso não quer dizer nada. A infertilidade é conjugal. Exatamente. E se ele tiver um problema também, eu vou imprimir aquela paciente um tratamento medicamentoso que não vai ter nenhum resultado. Doutora Françoise, o que é ser uma cirurgiã em videolaparoscopia ou cirurgia minimamente invasiva? É bem fácil de explicar isso. Eu não abro barriga para fazer cirurgia. Aquele corte que a gente faz, parecido com uma cesárea, ou aquele corte mediano numa cirurgia, eu não faço esse corte. As minhas cirurgias são feitas por um orifício umbilical, onde a gente passa uma câmera e faço alguns furinhos pequenos, menores de 1 centímetro, na parte baixa, com o objetivo de passar nossas pinças. Certo. E aí eu faço toda a cirurgia olhando uma câmera, uma TV, e mexendo nessas pinças. Perfeito. E quando isso é aplicado na sua especialidade? Em todas as cirurgias ginecológicas, nós podemos fazer tratamentos ginecológicos minimamente invasivos. Eu posso tirar um útero sem abrir a barriga da paciente. Eu posso fazer cirurgia de ovário sem abrir a barriga da paciente. Eu posso tirar as trombas dela numa cirurgia de Meu Deus, como ligadura. A medicina evoluiu, né, doutora? Inclusive, cirurgias oncológicas hoje são feitas de forma laparoscópica. Certo. O que é, doutora Françoise, o que é endometriose? Endométrio é o tecido interno que reveste a parte interna do útero. Endometriose é quando existe tecido endometrial, esse tipo de tecido interno, fora da cavidade uterina. O endométrio é o tecido que vai responder ao estímulo hormonal. Então, ele cresce e descama na menstruação. Quando nós temos a endometriose, esse tecido, ele se implanta na cavidade pélvica e responde ao estímulo hormonal. Então, ele cresce, sangra na cavidade pélvica, promovendo dor a urinar ou evacuar, quando ele se implanta próximo à bexiga ou próximo ao intestino, dores menstruais muito intensas, ou ele pode dar dor na relação sexual, quando ele se implanta na parte do fundo vaginal, uma dor que a gente chama de profundidade. Pode causar também infertilidade, por aderência e por inflamação daqueles tecidos pélvicos, e pode também causar dor acíclica naquelas pacientes que têm lesões muito extensas. Isso é muito comum, doutora?
Hoje, estima-se que 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. 10% da população feminina em estado reprodutivo tem endometriose. Nos Estados Unidos, os últimos índices estimaram que cerca de 6 milhões de pacientes, mulheres, tinham diagnóstico de endometriose. Meu Deus do céu. A cólica menstrual mais intensa pode desencadear a endometriose? Na verdade, a cólica menstrual mais intensa é um sintoma de endometriose. Nem sempre toda paciente com cólica vai ter endometriose, mas sempre que uma paciente tiver uma queixa de cólica menstrual muito intensa, aquela que causa limitação das atividades profissionais ou diárias, ela deve procurar um ginecologista para tentar fazer um diagnóstico de endometriose. O problema é que isso não é fácil. A endometriose tem cura? A endometriose, ela tem cura cirúrgica, mas ela também pode ter melhora dos sintomas e ser compatível com uma vida normal, sem cirurgia. E a mulher pode engravidar, mesmo sendo portadora de endometriose? Pode engravidar. 40% das mulheres com endometriose, elas podem ter infertilidade, mas 60% delas vão engravidar mesmo com diagnóstico de endometriose, com endometriose avançada. Perfeito. E esse tratamento da infertilidade, ele é reversível? Sempre que uma paciente tem endometriose ou um diagnóstico de infertilidade, a gente tem que buscar o tratamento visando a gravidez daquela paciente. Ele pode necessitar de cirurgia ou não, e pode necessitar de intervenções. Algumas pacientes com endometriose, elas precisam buscar a fertilização in vitro, que é uma forma de tratamento de infertilidade avançado. E outras pacientes podem apenas passar por estímulos ovarianos para tentar fazer um ciclo de baixa complexidade. Perfeito. Essa doença é hereditária, doutora Françoise? Ela tem um componente hereditário importante. Tem? Uhum. Quer dizer, da mesmo modo que as mulheres que têm, que as suas mães, que as suas avós tenham tido câncer de mama, por exemplo, que tem muita relação com o câncer familiar. Então, tudo isso, as pessoas devem se tratar, devem procurar saber. Né? Toda paciente que tem na família uma irmã, uma tia, uma prima com endometriose e tem a queixa de dor, ela deve sempre pensar que um quadro dela também pode ser de endometriose, com certeza. Perfeito. E qual o melhor tratamento para a endometriose? O melhor tratamento... E quais as circunstâncias em que a cirurgia é indicada? Existem 3 circunstâncias onde a cirurgia é imperativa. Nos casos de obstrução intestinal, obstrução de ureter, porque aquilo pode promover uma falência de órgãos, e no caso de lesão em íleo ou em apêndice, que são partes do intestino delgado. Se você tem lesões nesses locais, aumenta o risco de câncer. Então, você tem que fazer a cirurgia imediata. E se você tem quadro obstrutivo, você tem que operar imediatamente. Agora, existem aquelas pacientes que elas não têm melhora clínica com tratamento com pílula, por exemplo. As pacientes que não têm melhora clínica, elas, depois de 6 meses de tratamento, elas também devem ser submetidas à cirurgia, para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Perfeito. Mas existe um tratamento para a endometriose? O tratamento clínico, ele não visa cura. Ele visa controle de sintomas. Certo. E se houver controle de sintomas, a gente pode fazer apenas um acompanhamento dessa paciente, e se não evoluir a doença e ela ficar estável, a gente pode mantê-la sob tratamento clínico. Perfeito. O problema é que o tratamento clínico não é compatível com gestação. E aí certo. A gente tem que fazer, naquele paciente que quer engravidar, a gente tem que mudar a propedêutica. Exato. Doutora, agora o medo das mulheres, doutora, é a infertilidade que essa doença pode causar. Quais são os riscos disso acontecer? É de cerca de 40%. Ela pode causar infertilidade apenas por conta da inflamação que acomete a pelve, mas ela também pode causar infertilidade por comprometimento obstrutivo das trompas, que seria incompatível com uma gravidez. Após o tratamento, quais as chances dessa mulher engravidar? Toda paciente submetida a tratamento, ela vai ter a chance de engravidar de uma paciente normal que não passa por endometriose. Então, pode ser de 100% nos casos que a gente consegue extirpar a doença, e algumas vezes a paciente tem lesões que são incompatíveis com uma gravidez, e aí ela vai ter que ser submetida a tratamento de fertilização in vitro. Perfeito. A senhora é uma especialista em fertilidade. Quais são as modalidades apresentadas hoje para a fertilidade? Nós temos 3 formas de tratamento.
Primeiro é só um estímulo ovariano, que a gente chama de relação sexual programada, onde a gente faz o estímulo ovariano, acompanha a ovulação e aí faz uma medicação para deflagrar essa ovulação e programar a relação sexual naquele momento da deflagração da ovulação. O outro tipo de tratamento que a gente pode fazer é uma inseminação artificial, que seria no caso dos pacientes que têm, por exemplo, uma alteração leve de esperma, e a gente prepara esse espermatozoide, melhorando a qualidade desse esperma, para fazer a colocação desse esperma dentro do canal uterino no momento da ovulação, ou a gente faz a fertilização in vitro, que a gente faz o estímulo de vários óvulos, aspira esses óvulos por via ultrassonográfica, né, via vaginal, e fertiliza esses óvulos com o esperma do parceiro em laboratório. Aí, depois da fecundação em laboratório, a gente espera o crescimento desses embriões até o 5º dia de vida e transfere para a cavidade uterina. Pois é. Quer dizer, é realmente muito bonito isso. É, né? Lindo. Realmente, né? A gente só pode elogiar, porque realmente eu acho que a mulher nasceu para ser mãe, né? E aquelas que querem, realmente, apesar que tem umas aí que não merecem nem o título de mãe, né? Mas essas são exceções à regra. Realmente é uma coisa muito bonita de se ver. Doutora Françoise, eu queria deixar nossos microfones à sua disposição, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, já estamos na hora. Rápido. É rápido, pois é, passa muito rápido. Por favor, nossos microfones para a sua despedida. Bom, primeiro eu queria mandar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, todas as gestantes que vão ser mães em breve, para todas as mães de Petrópolis e para minha mãe também. Lógico. E gostaria de deixar o contato, se alguém quiser mais informações sobre esses temas, eu tenho um site que é francoisepadula.com.br e lá tem todas as informações sobre infertilidade, endometriose, obstetrícia e ginecologia, e também tem nossos contatos de telefone de consultório. Pode dizer aí. O nosso consultório é 2231-8179. Perfeito. Doutora Françoise, eu queria agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade de vir até aqui neste sábado. Está uma manhã bonita, um céu azul, lindo de viver, né? Nossa cidade que é tão bonita com o céu assim, nem parece a Petrópolis das tristezas e das mazelas. Nós queríamos agradecer a sua presença e também agradecer particularmente a nossa companheira de Lions, a doutora Márcia Licursi, que nos indicou para que você pudesse vir aqui dar essa entrevista. Creio que ela tenha sido oportuna, inclusive, porque estamos próximos ao Dia das Mães, e aquelas mulheres que desejam ser mães aí tiveram uma aula aí sobre ginecologia, sobre obstetrícia, sobre fertilidade humana, enfim, sobre a possibilidade de se tornar mãe. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho aqui para conosco, com a sua presença aqui. Aos nossos ouvintes, a Nair, a Marilene, ao Augusto e a Norina, que entraram aqui em contato conosco, nosso abraço também, nosso carinho e nossa admiração, nossa eterna gratidão às mães, né, que tanto fazem por nós, filhos. Eu acho que ser mãe é um ser muito especial. A gente fica triste quando a gente vê algumas coisas, às vezes, aí de algumas pessoas aí que geram filhos e Deus me livre. Tivemos aí semana passada, não gosto nem de lembrar, né? Pois é, mas vamos deixar para lá, porque amanhã é dia de alegria, é dia de carinho. Dê à sua mãe o maior carinho possível, a maior atenção, porque depois que a gente perde a mãe da gente, eu já perdi a minha, a gente sabe a falta que ela faz, né? Aquele ombro, aquele colo que a gente precisa, tenha a idade que tiver, né? O ninho da mãe é a coisa mais importante que existe, porque é a única que realmente você é parte integrante dela, né? O pai é coadjuvante, a mãe é essência pura. Então eu acho muito importante a gente tratar com carinho as nossas mães. Você aí que está longe da sua mãe, telefonema não custa nada, todo mundo tem celular, né? Dá um toquezinho, agradece a ela a oportunidade da sua vida. Faça realmente com que sua mãe se sinta acarinhada
pelo dia que lhe é homenageado. Bom final de semana para vocês e nós temos agora o Plantão Imperial, depois Roberto e Amigos, né? Obrigado ao William na técnica, ao Lucas, e até semana que vem, quando estaremos aqui com mais uma entrevista também importante. Nós vamos ouvir o Dr. José Antônio sobre a doença de Crohn. A caminhada está vindo aí, nós vamos também falar isso semana que vem. Um abraço a todos, fui!